No Natal de 1914, na cidade de Ypres, na Bélgica, aconteceu uma das cenas mais surpreendentes da história das guerras. Era a Primeira Guerra Mundial, o embate entre o exército britânico e o exército alemão estava acirrado, era conhecido como as guerras das trincheiras, não é? Eles cavavam trincheiras e uma curta distância de 100 metros, às vezes, separavam um exército do outro, que ficavam ali trocando tiros, não é? Sem poder avançar. Dizem alguns que era uma máquina de moer pessoas. Não tinha como fugir dali. E se fugisse ou tentasse, era dizimado pela artilharia. Justamente no dia 24, véspera de Natal, que em um momento de cessar fogo, como acontecia depois das trocas intensas de tiro, a companhia alemã começou a cantar alguns hinos natalinos sobre Jesus. Então o exército inglês também não deixou ficar barato, também começou a cantar suas músicas natalinas sobre Jesus. Até que um soldado se levanta da trincheira com as mãos para cima, dizendo alguma coisa na sua língua, né? Era um soldado alemão, na verdade, e um outro soldado inglês também se levanta. Eles vão andando um de encontro ao outro, com muita reticência, as armas em punho, em ambas as trincheiras, e eles se abraçam, desejando Feliz Natal um ao outro. Foi aquilo que, justamente o gesto que deu início a toda a companhia se levantar da trincheira e se abraçarem e trocarem presentes ali, né? Chocolates, biscoitos, capes e o que eles poderiam trocar. Diz, né? Até anotei o nome do capitão alemão Josef Sewald, que até futebol teve naquela noite. Eles brincaram de futebol, inclusive sortearam uma taça que era uma grande caneca de chopp alemã. E quando terminou a sua convivência, eles voltaram para as trincheiras, mas não conseguiram mais trocar tiros. Foi necessário que se retirasse justamente aquele batalhão para outro destacamento, porque ali não havia mais guerra naquele lugar. Mas é justamente sobre esse tipo de movimento surpreendente, como foi o da guerra, que eu quero conversar com você hoje. Porque o que é ser surpreendido? Como um ato desse, numa guerra, tiros sendo travados e de repente alguém se levanta para desejar Feliz Natal, a coisa mais inesperada possível. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, para a gente também conhecer uma história de surpresa. Porque Deus muitas vezes nos surpreende, e parece que Ele gosta de agir assim, não é? Atos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja, e matou a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. E tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência. A gente vai parar a leitura por aqui, mas você mantenha a Bíblia aberta, nós vamos ler toda a porção aqui. Nós conhecemos a história do livro de Atos e como uma perseguição se levantou contra a igreja cristã. Ela se dá ali com a morte de Estevão, quem, na verdade, morre sob o consentimento de Paulo, que era Saulo até então, né? E dali para frente as pessoas começam a fugir de Jerusalém. Na verdade, os que estão sendo perseguidos eram os judeus de naturalidade grega, judeus chamados helênicos. Eles fogem porque estão sendo presos, estão sendo mortos, estão sendo massacrados. Há uma pausa na perseguição porque justamente os helênicos saem de cena, os judeus gregos vão para outros lugares,
Mas agora, não é? Como narra aqui o capítulo 12, Herodes inicia uma nova fase de perseguição. Agora ele, querendo agradar, né, os membros do Sinédrio, os doutores da lei, os líderes religiosos, ele mata Tiago, um dos 12, e prende Pedro. O texto vai dizer para a gente, por exemplo, que ele mata Tiago a fio de espada, e na verdade é decapitação. Esse tipo de morte não era uma morte judaica, não é? Judeu não matava ninguém por decapitação. Então me parece que a pegada de Herodes é política. Ele ameaçou ou acusou Tiago por algum delito contra Roma, apesar de Herodes ser justamente um rei romano ali, mas ele é judeu, não é? Ele é de nacionalidade judia, ele é filho de Mariane, que é judia também, e ele tem o respeito dos membros do Sinédrio e dos doutores da lei, por não somente ser rei, mas por também ser judeu. Ele participa das comemorações, das festas, ele guarda os mandamentos, tanto que ele aqui decide, né, observar a festa dos pães ázimos, né, e a Páscoa. E ele justamente prende Tiago com essa justamente intenção de agradar, de fazer um lobby, de ser político, né, e ter os bons olhos da religião do seu tempo. Por isso ele decapita. É uma pegada romana mesmo. É uma morte por traição ou por algum tipo de posicionamento contra Roma. Mas ele também prende Pedro, porque ele decide atacar não perseguindo alguns cristãos, mas o cerne da igreja, os líderes, os apóstolos. E Pedro é o grande líder da igreja até então. Interessantemente, o texto vai dizer para a gente que ele prende Pedro, mas ele não mata Pedro, ou não julga, ou não apresenta ao povo, porque ele sabia que teria justamente a festa dos pães ázimos, né, dos pães sem fermentos e da Páscoa. Interessantemente, Jesus foi julgado nas vésperas dessas festas. Mas com Jesus, os líderes religiosos, eles aceleraram o julgamento, eles julgaram com pressa, porque era proibido executar alguém nessas festas. Por isso eles fazem correndo, na surdina, à noite, porque eles queriam executá-lo antes que viesse a festa, para que não tivesse tempo justamente para qualquer outro tipo de investida. Herodes, ele vai matar Tiago, mas ele guarda o grande filé mignon, a cereja do bolo, para depois da festa. Ele não corre para executar Pedro, né, como fizeram, ou como fez com Tiago. Ele tem em sua mente guardar as festas, né, e quando passar aquela semana de Páscoa, ele então pode fazer o seu show. Aí vai apresentar Pedro, e aí vai fazer o seu discurso, e aí vai ter os sorrisos estampados na sua direção, e aí ele pode executar Pedro ao seu bel prazer. O que é interessante nessa perícope que a gente está lendo, é que enquanto Pedro está detido, enquanto Herodes quer agradar os líderes religiosos, executando esses homens, diz o versículo 5 que Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência e em seu favor. Você sabe o que é curioso aqui? Que a palavra no grego, que vai dar origem à insistência na minha versão e algumas outras palavras semelhantes na de vocês, é ektenos, que é a mesma palavra usada, por exemplo, para descrever o tipo de oração que Jesus estava fazendo no Getsemane antes de sua morte. É uma oração intensa, uma oração do âmago, é uma oração não fingida, em toda a sua verdade, em toda a sua potencialidade. A igreja estava orando mesmo, estava ali incessantemente, né? Estava entregue a um momento de oração por Pedro, porque eles sabiam que Tiago já havia sido executado, e eles sabiam que o fim de Pedro seria a execução, por isso eles estavam reunidos aqui. Agora, o que é interessante é que você tem a religião judaica de um lado e a igreja que ora insistentemente do outro. Esse é o preto e branco aqui da primeira parte. Você tem os judeus religiosos que têm o apoio de justamente esse rei, não é? Esse rei judeu romano que é Herodes, e você tem uma igreja que é simples, pequenina, mas que está orando com incessante verdade, incessante intensidade. Você sabe de uma coisa também que dá para a gente acrescentar aqui na nossa compreensão do texto? A festa
dos pães sem fermentos, ela era uma festa que justamente antecedia a Páscoa. A Páscoa era a saída do Egito, não é? A Páscoa simbolizava a saída do Egito, quando o povo foi liberto por Moisés ali na direção, sendo coordenado, né, por Deus. Então eles comemoraram a sua saída com a festa da Páscoa, que simboliza a libertação. A festa que antecede é justamente a festa dos pães sem fermento, porque se entendia que o fermento levedado naquele tempo significava impureza, significava imundícia, e aí eles abriam mão de comer pão sem fermento para tirar toda a iniquidade, para tirar toda a injustiça e para justamente comemorar a festa da libertação. Mas o que é hilário da história é que, embora tenha a intenção de Herodes, né, e do povo, dos judeus, dos líderes, dos doutores, de guardar uma festa que justamente simboliza a purificação, eles estão matando inocentes. Percebem isso? Por isso que Lucas vai descrever para a gente a intenção. Eles guardam a festa, eles guardam a tradição, eles guardam o cerimonial, eles guardam as leis, mas o coração deles é impuro. O coração deles é um coração imundo, é um coração injusto, é um coração imoral. Porque enquanto eles estão preocupados em guardar todo esse cerimonial de purificação, eles estão matando pessoas que são inocentes. Por isso que você tem de um lado uma igreja hipócrita, que são os judeus, né? Que é o templo de Salomão, que é toda a religião do período de Jesus, acusada pelo próprio Jesus de serem sepulcros caiados, né? Por fora eles eram belos de mármore, mas por dentro estava toda podridão. Eles são justamente a representação desse tipo de posicionamento religioso extremamente legalista e imundo, e do outro lado uma igreja singela, pequena, mas que ora, que intercede com verdade, com, de fato, intensidade. É essa igreja que vai justamente ver a libertação que a Páscoa representava em Pedro sendo liberto da cadeia. Vocês percebem? Enquanto um grupo está tentando a purificação através da festa dos pães sem fermentos, isso não acontece porque eles são imorais e estão matando inocentes, o outro grupo pequenino ora, antecedendo ali a festa da Páscoa, que simboliza a libertação, e Pedro vai ser liberto. Mas no final da história eu penso, o que é que está por trás desse comportamento legalista? Por que os judeus eram assim? Por que essa nata judaica era assim? Por que Herodes, sendo um judeu, estando ali no lugar de rei dos judeus, ele vai justamente tomar uma decisão de matar alguém que era inocente simplesmente para agradar? Por que os outros consentem nisso? Por que eles fazem parte justamente desse grande complô contra o próprio Deus? E aí eu lhe respondo, não havia nenhum tipo de transformação da parte de Deus nesses homens. Eram homens crus, in natura, sem provar do divino. E sabe como eles substituíam a falta da experiência com Deus que a igreja primitiva tinha, que a igreja perseguida tinha? Através das leis. É assim que eles se guardavam. A ausência da experiência com Deus era justamente justificada com as tradições, com as festas, com a guarda, sabe, com o esforço. Nós vamos guardar as festas. Nós não podemos sacrificar ninguém na festa da Páscoa, mas depois a gente vai matar. O legalista funciona dessa forma. O legalista não tem uma experiência com Deus. Ele não sabe quem é Deus, por isso ele precisa da lei. Por isso ele precisa das ordenanças, por isso ele precisa dos 10 passos, por isso ele precisa das diretrizes. Porque se você tira as diretrizes dele, não sobra nada. Entende isso? Por isso é necessário o esforço, ou melhor, faz sentido todo o esforço. Por isso que a gente precisa, no final da história, como já me disseram, né, essas palavras, né? Uma vez, num discipulado, eu estava explicando, né, o ministério de Jesus, a graça, e aí a pessoa do outro lado virou para mim e falou assim: eu não quero saber essas coisas, não. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? E eu falei: eu não tenho essa resposta para te dar. Mas como você é pastor, você tem que me dizer o que eu faço. O que eu tenho que fazer, afinal de contas? Você não tem que fazer nada. Mas como não tem que fazer nada? Não, o evangelho não é sobre fazer alguma coisa, não. Deus já fez tudo já.
Ele já nos salvou, e agora tudo que eu posso fazer é ter um coração grato. E o coração grato vai ter desdobramento de pessoas que de fato entendem isso e se permitem fazer parte de uma história linda e maravilhosa. Não é só fazer coisas, porque isso é coisa de legalista, de hipócrita, de gente que no final da história sequer tem o conhecimento íntimo de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, de nada. E esse é o grande perigo, eu penso, do legalismo, sabe? Legalismo é se agarrar nas diretrizes, não é? É ter que fazer, é ter que de fato guardar. Eu não estou dizendo para você que você não precisa ter disciplina, né? Para viver a vida de qualquer jeito, na loucura. Você precisa, a gente precisa organizar a nossa vida de uma certa rotina, não é? Ler a Bíblia é importante, precisa ter um horário legal para você se organizar e fazer isso, para você orar, para você buscar a Deus. A gente sabe que é necessário, senão a nossa vida, como é tão corrida, vai de fato nos absorver de uma maneira que essas coisas vão ficar para escanteio. Mas isso é uma questão pessoal, é como eu me organizo. Eu não posso achar que é guardando festas, que é guardando leis, que é andando segundo uma diretriz, bonitinho, que é isso que justamente vai ser o reflexo da minha experiência com o divino, com o eterno. Não é. A experiência com o eterno, com o divino, com o transcendente, justamente se mostra presente no momento de uma oração incessante, no momento de uma intensidade no relacionamento, na intensidade da busca, de um coração grato. E não justamente em ter que fazer alguma coisa para agradar a Deus, ter que estar na igreja no domingo, ter que ser dizimista, ter que orar, esse ter que antecede essas ações é religiosidade. E isso, na verdade, é justamente o que está sendo combatido aqui. Perceba, Herodes é tão legalista, que ele vai matar para agradar os doutores da lei. Porque ele não está agradando nenhum pé rapado, né? Ele está agradando a elite da religiosidade. E se eu estou agradando esses caras, Deus deve estar, né, de boa comigo. Percebe que é uma coisa que não é direta, não é fruto de uma experiência de fato com Deus, de uma transformação, não é nada. E os religiosos, então, que permitem, que se agradam, mas não mata agora não, vamos guardar as festas, né? Temos que guardar as festas. Perceba que esse tipo de movimento é o tipo de movimento de pessoas vazias, sabe? A religiosidade vazia é terrível, faz das pessoas juízes, porque esse que não tem uma experiência com Deus não ama ninguém, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é ser amado por Deus, ele julga, ele bota no banco, ele bota a lupa, ele acaba com a pessoa. E sabe qual é o maior referencial dele? Ele mesmo. Ele olha para ele e a partir disso ele julga as pessoas. Porque dificilmente você vai encontrar um maconheiro, né, que julga o outro. Ele não se mistura não, que esse cara é um maconheiro. Ele não fala, porque o maconheiro está para um outro maconheiro com a mesma coisa, né? Como é que ele vai julgar um cara que também é maconheiro como ele, né? Vocês estão entendendo aqui a leitura. O ladrão não fala assim, minha filha, não ande com esse rapaz que é um ladrão. Ele é ladrão também. Então eles estão no mesmo nível. Agora, o que não rouba, olha para o ladrão como? Canalha, né? Porque você não faz aquilo. Estuprador, pedófilo, gay, não é assim que a gente faz. É porque nós nos sentimos melhores, né? Eu não estou falando de justiça e pena que tem que ser impetrado. Eu estou falando de se sentir-se melhor mesmo. Porque eu não faço isso. Isso é legalismo. Porque eu não me submeto, eu não olho para esse cara como alguma coisa, porque eu não pratico esse tipo de coisa. Só que, percebe que isso é tão ridículo? Porque se Deus fosse olhar com esse mesmo olhar para a gente, e aí lascou-se. Quem que sobra? Não sobra nada, não sobra ninguém. Então a religiosidade nos coloca num lugar justamente que nós não deveríamos estar, de juízes, de pessoas que precisam das diretrizes para olhar de cima e dizer que o outro não serve. Olha o que Herodes está fazendo, cara. Vamos guardar a festa, porque depois da festa, né, na festa não permite, então a gente não vai desrespeitar. Pô, mas a festa justamente simboliza a libertação da iniquidade, a libertação da imundície, do pecado, da imoralidade. Mas como assim? Não faz sentido. Então justamente
A igreja que ora incessantemente, a igreja que busca a Deus incessantemente, que deve ser o nosso exemplo, não somente como igreja, mas como indivíduos, que estão de fato conectados com Deus, tendo justamente essa ectenos da nossa intensidade, sabe, da nossa alma, o derramamento da alma de fato, não uma coisa superficial. O que é mais interessante no texto, agora a gente vai continuar lendo, é o que acontece com Pedro, né? Então eu convido você a continuar no versículo 6 aí, que diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemados, com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Alguns elementos aqui são marcantes no texto. Por exemplo, Pedro está preso, diferente de uma prisão normal, no caso de alguém que seria julgado no outro dia, né? Normalmente ele ficava algemado, um dos braços algemado em uma sentinela. Percebam que tem duas. Pedro está preso pelos dois braços nas sentinelas. Então você tem dois guardas ali algemados em Pedro, porque provavelmente os líderes religiosos já haviam falado para Herodes que Pedro já havia fugido algumas vezes da cadeia, não é? E ele agiu de maneira a se precaver de uma possível fuga. Então ele prendeu Pedro nos dois aqui, está preso nos dois. Do lado de fora da cela tem mais dois guardas, e provavelmente nas outras portas haviam mais guardas. Pedro vai ser julgado no outro dia, não é? Tiago já havia morrido. Pedro sabe qual é o seu fim na mão de Herodes. Vão matá-lo. Eu não sei se você já conseguiu. Eu sofro desse problema. Ansiedade durante a noite. Assim, tem alguma coisa para resolver no outro dia. Acho que quase todo mundo passa por isso, né? E aí a gente deita e eu sou assim, eu durmo. Eu deito e durmo, mas eu acordo. Eu acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Não consigo pegar no sono. E fico, né, preocupado. Todo mundo aqui eu acho que passa por esse tipo de coisa, né? Pedro vai morrer e está dormindo. Essa coisa que eu queria entender. Como é que esse cara conseguiu dormir algemado em 2 soldados, sabendo que no dia seguinte ele ia ter a cabeça rolando no prato? E sabe o que o texto diz? Diz que ele estava dormindo profundamente. Essa é a expressão no grego. Ele estava roncando, cara. Ele está lá, ó. Só que o cara vai morrer, bicho. Provavelmente está atrapalhando o sono dos soldados, que não poderiam nem piscar, né? Ele está roncando de sono mesmo. Tanto que, quando o anjo aparece, no versículo 7, de repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. O que diz aí na sua versão? A minha diz assim: ele tocou o lado de Pedro. Deve ter algumas outras expressões, mas você sabe qual é a ideia no grego? É como se ele quase chutasse as costelas de Pedro. Acorda, velho. Ele está dormindo mesmo. O anjo aparece, os sentinelas provavelmente estão apagados ali, acontece alguma coisa que eles não têm participação no texto mais, e Pedro tem que ser cutucado, catucado, como diz lá no Rio, empurrado, sabe, sacudido para acordar. O cara está dormindo mesmo, apagado. E ele parece que acorda meio assim, né? Meio grog, né? Tem gente que acorda desse jeito, acorda sem saber onde está. Tem gente aqui assim, você acorda o cara do nada, o cara fica, né? Eu lembro do meu irmão, ele tinha uma coisa bem assim, semelhante. Ele apagava no sofá. E a minha mãe, sempre que ele dormia no sofá, acordava ele para ir para o quarto.
Cara, mas era uma parada, assim, era chamar ele levantava assim, ó, e andava para qualquer lugar. Uma vez ele foi para a parede, chegou a bater na parede, assim, perdidaço, sabe? Ficava completamente perdido. Me parece que a intenção do texto é semelhante. O anjo cutuca Pedro, acorda, dá uma sacudida, dá um chute na costela de Pedro, e ele levanta meio assim, né, meio? E o anjo tem que ficar falando, bota a sandália, bota a capa, me segue agora. E ele vai andando assim, meio grogue ainda, andando, e o anjo falando, a porta se abre, as algemas caem, ele tá meio naquele clima, né, de, porra, o que tá rolando, né? Tô dormindo, tô acordado, não sei, tá sonolento. E vai dizer o texto que quando ele chega do lado de fora, o anjo o deixa, e aí ele, pô, cara, isso estava acontecendo mesmo, não era sonho, né? Eu fui liberto por um anjo de Deus, é o que está acontecendo aqui, né? E aí justamente, depois da libertação de Pedro, que ele cai em si no versículo 11, e tem justamente essa compreensão de que foi liberto, que estava sonolento ainda, ele segue para se encontrar com o restante da igreja. Mas o que é interessante no texto? Muita coisa aqui, né? Mas eu começo fazendo algumas perguntas, né? Como, por exemplo, por que Deus não fez o cara, sumir da cadeia e aparecer em outro lugar? Dá para fazer isso, né? Deus tem esse poder, né? Por que tem que ter toda essa sistematização, né, de uma libertação por um anjo da cadeia? Cai a algema, bota a sandália, bota a capa, abre-se a porta, me segue, passe. Era uma torre, né? Eles estão descendo escadas, abrindo até do lado de fora, para chegar do lado de fora, Pedro entender que foi liberto por Deus. Por que Deus não fez de outra forma? Uma outra pergunta é, por que Pedro é solto e Tiago é morto? Essa é boa, né? Pera lá, bonito o milagre, que coisa legal, mas e Tiago? Morreu, decapitado, e não tem nada dizendo um grão de areia sobre uma ação de Deus tentando intervir. Não tem. Então recebe um anjo, tem toda uma coordenada para seguir o anjo, né? Para andar ali na direção do direcionamento que o anjo estava dando para ser solto da cadeia, e o outro não, o outro é decapitado e morre. E aí você vai me perguntar, né? Já que eu acendi a ideia na sua cabeça, por quê? Eu vou lhe responder, espero que você preste toda a atenção. Não tenho a menor ideia. Marisa não gostou, né? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Pedro estava dormindo, porque ele confiava que Deus ia fazer a melhor coisa possível. E provavelmente Tiago também estava tranquilo, porque ele sabia que Deus iria fazer a melhor coisa possível. Foi Deus que quis a morte desses? Não. Mas como ele agiu? Na sua sabedoria, da melhor maneira possível. O que é marcante é que Pedro confia, por isso dorme, por isso descansa. Ele sabe que pode morrer no outro dia, mas isso pertence a Deus. Por isso me parece que o anjo dá as coordenadas, né? Calvino que vai dizer isso, que o seguir de Pedro ao anjo representa justamente a confiança da gente em Deus, independente das circunstâncias. Entende isso? Independente das circunstâncias, a fé genuína é uma fé justamente que olha para Deus com um olhar de que confia nele plenamente, independente de como as coisas venham a terminar. É isso que está acontecendo. Por isso que um morre e outro não. Por isso que Deus age de uma maneira em um determinado caso e outro não. O grande lugar de se estar é justamente desse que descansa, que está com os aguilhões nos braços, preso em uma cela, prestes a ser executado, mas está descansando em Deus, porque Deus vai fazer aquilo que ele achar melhor. Entende isso? Mas é difícil, não é? Porque a gente cria expectativas, porque a gente cria um universo de coisas que Deus poderia ter feito ou poderia fazer por nós, mas ele não fez. E esse tipo de lugar, ele é perigoso porque gera frustração com Deus. Gera frustração, porque eu sei que a gente, né, tem justamente na nossa cabeça ideias de um universo que poderia ser muito melhor, sem essa batida desse caminhão aí, por exemplo. Sem os guardas romanos que foram executados na continuação do texto, porque deixaram Pedro ter fugido, né? A pena para um soldado era a execução. Pode ler a continuação do texto, partir do 18. A partir do 18 vai dizer isso. Mas a questão é, e Deus nessa história? Quem é Deus nessa história?
Deus é aquele que conhece muito mais coisas que a gente, que sabe muito mais coisas que a gente, que pode fazer o que quiser, mas Ele conhece as ignições, Ele conhece as articulações. Por isso, algumas vezes Deus, Ele intervém, outras não. Não que Deus queira ver a catástrofe no mundo, mas Ele sabe que existem coisas que são, de fato, importantes acontecerem. Pedro vai ser liberto aqui, mas vai morrer em outro momento. Ele vai ser solto na cadeia, mas ele morre crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. E diz a tradição que Pedro vai dizer: eu quero morrer de cabeça para baixo, porque queriam crucificá-lo como Jesus, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Entende? Não é um discurso heróico, né? Anti-humanidade, que a gente teme, a gente tem ansiedade, nós somos humanos mesmo. Mas o grande desafio do texto é nós olharmos para Deus como um ser que é o Pai da gente, que nos ama de uma maneira intensa e que vai fazer as coisas na melhor maneira possível, independente daquilo que eu ache ser o melhor possível. De repente eu não tenho resposta melhor para te dar essa noite, mas certamente quando você estiver diante de Deus, você vai poder perguntar isso, Ele vai te dizer, eu tenho certeza que você vai ser convencido. E você não sabia de nada. Você é como uma criança que está seguindo para enfiar o dedo numa tomada. Hoje eu tive que brigar com o Luca, né? Porque o Luca, convenhamos, ele está me saindo um menino. Já vi esse filme antes, né? Tem resposta para tudo, sabe tudo. Parece eu quando era criança, né? Apanhei, bicho, para aprender. Porque minha mãe era outro naipe, né? Era cabo de vassoura nas costas. Né? Aprendi. Mas o Luca, hoje, rapaz, deu uma travada, a gente estava almoçando. E eu falei para ele: tira a camisa, cara, tá maior calor. Não vou tirar a camisa, não quero mostrar meus peitos, ele falou. Eu falei assim: mas que peito, cara? Tu tá todo vermelho, se coçando. Aí eu falei: se você ficar com essa roupa, vai dar brutueja, que são as bolinhas que ficam coçando. Não dá não. Dá sim. Não dá não. Como é que você sabe? Porque eu sei. Sabe de nada. Eu falei para ele assim: olha também onde eu fui parar, né? Eu sou um homem de 44 anos, eu falei para ele, você é uma criança de 6 anos, como é que você ousa dizer que sabe mais coisa que eu? Aí ele ficou olhando para mim e falou: porque eu sei. Não sabe, né? É claro que não sabe, né? No universo dele, da pequenez intelectual, ele não sabe de nada. Ele acha que sabe, né? Mas ele acha mesmo. Ele acha que o que ele está dizendo. Ele ainda me disse uma coisa, né? Como é que foi? Tá um calor aí fora, a gente descendo na escada para o carro, eu falei: tá. Ele falou: eu disse que ia fazer calor. Ele é assim, ele acha que ele é conhecedor, né? A vida vai ensinar algumas coisas para ele. Mas será que no nosso relacionamento com Deus não é uma coisa muito semelhante? A gente acha que sabe as coisas, né? Melhor maneira, né? Não, se fosse assim teria sido muito melhor. E aí, de repente, Deus está dizendo: não, você não sabe, eu sei. Por isso eu intervenho algumas vezes e outras não. Porque a gente não tem a menor ideia. E eu tenho certeza que quando nós estivermos diante de Deus e perguntarmos: Senhor, por que tu poderia ter dado um jeito? Ele vai ser: velho, olha aqui, olha como seria, né? Pã, se eu tivesse feito. Tu vai olhar assim: pô, velho, obrigado, Senhor. Tinha aquela oração, né, que eu vou dizer para você, eu sei que você vai me julgar, mas eu vou contar, do pastor que disse que agradecia pelas orações não atendidas. E ele disse que quando era adolescente, né, assim, da idade do Gabriel, assim, ele orava por uma menina da igreja, né? Ele era apaixonado pela menina. A menina era o sonho dele. E chorava, orava, a menina nem olhava, nem tchum, né? Ia para o monte orar, fazia vigília de oração, fazia voto, e falava, né? Senhor, mas eu amo tanto, eu estou sofrendo, a menina nem tchum, tá? Nem olhava para ele. A vida continuou, né? Ele cresceu. Foi estudar teologia, se formou, foi ordenado. Um dia, andando na rua, encontrou, né, um rosto familiar, olhando e falou assim: eu conheço essa pessoa. Lembrou, era a menina da sua adolescência. Aí ele conversou com ela: tudo bem e tal, contaram um pouquinho da vida. E quando ela foi embora, ele falou: Senhor, muito obrigado pelas orações não atendidas. Ele falou assim: porque ela estava terrivelmente feia. Ele falou: pensou se Deus me dá? Claro que feiura e beleza é uma questão subjetiva, né? Eu não estou falando aqui quem é feio e quem é bonito, mas quem sabe pode ilustrar o porquê de Deus intervir algumas vezes e outras não. É porque Ele tem as respostas e nós não temos. E nesse momento aqui é importante Pedro ser liberto.
porque ele tinha mais coisas a fazer. Mas ele vai morrer em outro momento e Deus vai permitir. Não é Deus que mata, mas é Deus que livra. E livra quando ele tem um plano. Mas o que depender da gente, ou no que depender da gente, o nosso lugar de estar é daquele que confia em Deus. E que ele vai fazer da melhor maneira possível. Amém? E não termina por aqui, né? O texto é meio irônico assim. Porque quando Pedro sai, o primeiro lugar que ele pensa em ir é na casa de Maria. Vamos ler aqui versículo 12. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão, para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Até aqui. Pedro vai para a casa dessa Maria. E lá está essa igreja que está orando incessantemente. Não só eles, mas outros grupos provavelmente estavam orando por Pedro, como Tiago e os outros irmãos que ele vai citar aqui. Quem é essa Maria? Essa Maria, diz o texto, que é mãe de João Marcos. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. João Marcos foi um dos ajudantes do apóstolo Paulo em suas viagens. João Marcos vai ser provavelmente aquele que escreveu o seu evangelho com base no testemunho de Pedro, que era discípulo de Pedro. Sabe quem mais é parente dessa mulher? Barnabé. Ela é tia de Barnabé, outro missionário, né, mão direita ali do apóstolo Paulo. Na verdade, quem discipulou o apóstolo Paulo quando ninguém acreditava na conversão dele foi justamente Barnabé, um homem chamado Barnabé, natural de Chipre, como diz a música, né? Que foi aquele que abraçou o apóstolo e cuidou dele, né? Eram homens relevantes. Ele cita os dois aqui, na verdade não cita Barnabé, mas nós sabemos que ela é tia de Barnabé, porque Barnabé é tio de João Marcos, né? Por isso ele briga com o apóstolo Paulo, quando Paulo decide não levar mais João Marcos nas viagens, e há uma discussão, porque era seu sobrinho. Então, Maria é uma pessoa que não só tem laços familiares com homens relevantes da história do cristianismo, líderes, mas ela abre a sua casa para receber pessoas que estão sendo perseguidas e são pessoas que estão orando incessantemente pela libertação de Pedro. E a casa dela, você perceba que tem uma porta que dá para a rua, não é? É como se esse tipo de casa normalmente tinha um jardim na frente e depois o ambiente onde as pessoas ficavam, a sala e os quartos. Era uma pessoa de destaque, provavelmente viúva, porque não é o seu marido quem atende a porta, mas uma serviçal chamada Rode, né? E Rode, na verdade, é rosa, né, em português. Mas é uma serviçal, é alguém que é funcionário, que recebe. Então, é uma mulher de destaque que está cuidando da igreja, está recebendo refugiados, recebendo pessoas perseguidas, recebendo cristãos que de fato estão insistindo na sua fé, apesar das perseguições, apesar da morte de Tiago, apesar da possível morte de Pedro. E ela é aquela que acomoda a igreja. Percebam isso, um exemplo de mulher mesmo, alguém assim, ponta da lança, sabe? Que abre a casa para receber neste momento de crise. Pedro vai para lá direto, porque já sabia que era lá que o pessoal se reunia. Era uma casa conhecida por eles. Era uma casa provavelmente de constantes reuniões. Ele corre para lá, bate na porta, eles estão lá orando, né, reunidos, né, com temor. Aí a Rode, ou a Rosinha, né, a Rosinha vai lá atender. E aí quando ela chega lá e vê Pedro, provavelmente abriu uma portinha, né, e do lado de lá estava Pedro, ela ficou tão feliz, mas tão feliz que ela não abriu a porta não. Ela voltou correndo, não é? Para dizer pro pessoal: gente, sabe quem está lá fora? É Pedro. Eu poderia ter aberto a porta, né? Mas não. A alegria tomou conta e ela voltou correndo. Perceba que é um tom irônico, né? De brincadeira aqui. Ela volta correndo e deixa o cara lá, podendo ser preso de novo, inclusive. Mas eles não acreditam. Uns vão dizer: que Pedro, você está doida, né?
E Rosinha tá doida. Não é Pedro, deve ser o anjo dele, porque havia uma crença popular de que a pessoa tinha um anjo da guarda, né? E o anjo poderia tomar a forma do indivíduo parecido, de maneira parecida, então, mas não é nada teológico, não é nenhum ensinamento. Mas é como se alguém tivesse feito uma piada, que não, é o anjo, né, que está lá fora. Porque ninguém fala de um anjo assim, né? É um anjo que está lá fora, né? E mesmo assim eles não acreditam, né? Pedro continua batendo na porta, né? Provavelmente ninguém abriu e ele aumentou, né? Tornou mais intenso as batidas, mais intensas as batidas. E aí eles decidem ir ver. E chega lá, é Pedro mesmo. Pedro entra. E eles ficam falando sem parar, estão felizes por ter recebido Pedro. E aí Pedro levanta a mão para eles fazerem silêncio, porque o troço estava ali, né, numa algazarra de alegria. Ele fala: eu não vou ficar aqui, só passei aqui para avisar vocês que eu estou bem. Avisa Tiago e os outros irmãos, Tiago, irmão de Jesus, né, não Tiago que morreu, porque esse já morreu mesmo, que eu estou bem, e foi para um outro lugar. É um texto de transição que encerra aqui justamente o legado do apóstolo Pedro para começar o legado do apóstolo Paulo. É isso que o escritor quer dizer para a gente. Mas eu já vi muita gente pregar esse texto aqui para dizer o seguinte, que eles estavam orando, mas eles não acreditaram no resultado. Não tem exegese pior para fazer desse texto do que essa. Porque o escritor já diz para a gente que eles oravam a Deus pela libertação com o mesmo sentimento que Jesus orou no Getsemane. Como eles não acreditavam? Não faz sentido. Então o que está acontecendo aqui, Jesus? Por que quando a Rosinha falou que Jesus estava na porta, eles não acreditaram? Porque o julgamento era no outro dia. Eles estavam orando por Pedro, mas provavelmente pensando que Deus poderia libertar Pedro no outro dia. Quando o julgamento fosse começar, quem sabe alguém de mais bom senso, não é? Como um Nicodemos da vida, que era um membro do Sinédrio, poderia se levantar ali, usado por Deus, e dizer alguma coisa que não deixasse Pedro morrer. Essa era a oração deles. Eles jamais pensariam que no momento da oração ali, Pedro ia ser solto. Não, entende isso? Vamos supor que você tenha um familiar seu sendo julgado. O julgamento é segunda-feira, amanhã. E aí você, né, pega um grupo, não, vamos orar, né, porque ele é inocente, não aconteceu nada. Você não espera, em hipótese alguma, que ele vai hoje à noite bater na sua porta. A intenção é, vamos orar para que amanhã no julgamento, né, Deus livre, né? É isso que está acontecendo aqui. A oração deles é genuína. Eles acreditam sim que Deus pode salvar, mas eles não esperam que Deus pudesse fazer desse jeito. Por isso eles são surpreendidos. É como se eles dissessem: como Pedro está aqui? Não tem jeito, como vai estar aqui? É amanhã o julgamento. Só que, interessantemente, esse movimento de oração de uma igreja que busca Deus de maneira tão intensa, de uma igreja verdadeira, vai ser surpreendida por Deus. Essa é a pegada. Deus os surpreende. Deus podia fazer tudo no dia seguinte, mas ele faz antes. E eles são surpreendidos por um Pedro que já está solto, antes mesmo do julgamento. E aí vai dizer, Deus surpreende por quê? Porque eles oravam de maneira intensa, porque eles eram, né, o ministério de oração da igreja, porque é pelo tanto que eu insisto que Deus... Não, porque Deus quis fazer assim. Não é pelo tanto que a gente se esforça na oração que a gente faz Deus fazer as coisas, né? Não é a nossa oração que convence Deus a agir ou não. Isso não faz nem sentido, né? A gente até aprendeu algumas coisas assim, né? Pelo tanto que eu oro que vai fazer Deus agir. Deus vai agir se quiser, independente de eu orar, porque Deus já agiu tantas vezes por pessoas que nem crente eram. Entende isso? Mas Deus, ele vai aqui trabalhar justamente no sentido de surpreender aquela igreja tão singela, tão honesta, tão pura, com seu amado líder, Pedro, solto, antes mesmo do julgamento. E não é assim que Deus faz com a gente? Às vezes a gente vai sistematizar a maneira de Deus agir, né? É daquele jeito, naquele dia, daquela maneira. E a gente não faz a menor ideia. O que Deus quer fazer com a gente é encher o nosso coração de alegria. Isso me lembra um texto que já preguei, né? Que é o de Davi, né? Que Davi está no palácio, não tem mais inimigos para ser conquistado, está de bem com a vida, né? A arca já foi trazida para Jerusalém. E aí ele olha para a arca do seu palácio e faz uma leitura mais estranha. Não é justo que eu viva em palácios e o meu Deus habite numa tenda. Vou construir um palácio para Deus. A viagem de Davi é essa. Eu
profeta chega para ele, ali Deus falando, e diz: quem te pediu? Eu não te pedi nada. Deus vai dizer: quando que eu te pedi para construir alguma coisa para mim? Aí Deus vai dizer: eu sempre habitei em tendas, desde Abraão. Nunca pedi a ninguém que construísse um palácio para mim. Então onde você saiu com isso? Aí Deus vai dizer assim: mas por causa do desejo do teu coração, o seu reinado será para todo sempre. Mas por causa do desejo do teu coração, a tua descendência será para sempre. E ali está a profecia de que do tronco de Jessé, da raiz de Davi, viria o Cristo. Por causa de um desejo surpreendente de alguém que não está seguindo diretrizes, mas que simplesmente ama e quer fazer. Mas eu te pergunto, dá para ganhar de Deus no cuidado? Não dá. Olha Maria, cuidadora da igreja, mas ela pode ganhar de Deus no cuidado? Olha o que Deus faz: solta Pedro antes. Dá para ganhar de Deus nas surpresas? Não dá. Eu vou te dizer, não para te frustrar, quanto mais você tentar surpreender Deus, mais Ele te surpreenderá, porque não dá para ganhar dele nisso. Quanto mais você tentar cuidar de Deus, do reino de Deus, mais Ele vai cuidar de você, porque não dá para ganhar dele disso. Quanto mais você amar Deus, infelizmente, Ele vai te amar muito mais. E Paulo vai dizer isso: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não dá para ganhar de Deus. Meu desafio para você é ser esse, de intensidade, sabe? Buscar a Deus com intensidade, com genuinidade, com verdade, não ser seguidor de leis. Ser alguém que olha para Deus e confia nas ações dele. E confiar que de fato Deus tem surpresas inimagináveis para nós. Porque o desejo dele é nos encher o coração de alegria. Amém? Vamos ficar em pé e orar?